Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, a notícia de hoje é uma notícia extremamente importante aí, relativa a irregularidades do governo Bolsonaro, e essa é impressionante, né? O governo Bolsonaro repassou a quantia, a enorme quantia de 915 mil reais, né? Um valor próximo a R$ 1 milhão, para que o apresentador do SBT, Ratinho, né, famoso apresentador Ratinho, fizesse 4 elogios à proposta da reforma da Previdência, não é? E isso vai bem contrário às declarações do Ratinho, né? Que dentre os elogios que fez, né, dentre esses 4 elogios, disse o seguinte: as mudanças são claras e boas para o Brasil, né? E cinicamente o apresentador disse o seguinte: você acha que se a Previdência fosse ruim para o povo, eu estaria a favor, né? Ou seja, as declarações de Ratinho davam a entender a quem assistia que o apresentador estava elogiando a reforma da Previdência pelo fato dela ser tecnicamente, né, boa para o Brasil e para os brasileiros, coisa que a gente sabe muito bem que é uma inverdade, e o Ratinho também sabe, né? E mostrou-se agora o real propósito do Ratinho, o seu real objetivo, que era ganhar essa enorme quantia, né, tendo em vista que é um apresentador muito popular, né? A quantia de 915 mil reais, uma quantia absurda, né? E o Ratinho, né, foi o maior beneficiado nessa distribuição da Secom, né, que repassou a ele esse valor, essa quantia de 915 mil reais. Além do mais, né, a relação do Ratinho ali com o Bolsonaro, essa relação de amizade, né, que na verdade de interesse ali econômico também, é claro, né, como ficou bem demonstrado aqui por esses valores, né? O Ratinho convidou o Bolsonaro e seus filhos, né, para o seu programa, sempre de forma muito elogiosa, fazendo toda aquela propaganda para eles, né, e principalmente em momentos de crise ali, em momentos que estavam tendo alguma complicação para o Bolsonaro, para os seus filhos, eles iam lá no programa para tentar limpar a barra deles, né? Então está aí explicado por que ele fazia isso, né? Então, gente, antes de falar aqui a respeito dos outros apresentadores dos outros, né, programas aí que receberam uma quantia muito grande, é importante a gente salientar aqui quais são as irregularidades, né, desse caso. É o seguinte, gente, a contratação de jornalistas e artistas, como deixa bem claro, né, a matéria ali da Folha e do 247 também, que reportou ali essa matéria, não há irregularidade na contratação de jornalistas e artistas para esse tipo de propaganda. No entanto, tem que existir ali critérios técnicos e não políticos. E o que ocorreu foi justamente o contrário, né? O que ocorreram foram critérios políticos na escolha ali dos programas, das emissoras, para veicular esse tipo de coisa, né? Então os dados aqui deixam isso bem claro: 91% desses 4,3 milhões, né, que onde foram inseridos, né, para propaganda do governo, né, em relação à reforma da Previdência, né, 91% foram para Record, Band e SBT, né? O Hoje em Dia foi um programa que ganhou bastante, 983 mil, né, em 5 inserções, e também 34 mil para a fala dos âncoras, né? No caso, César Filho e Ana Hickman, 34 mil para cada um, para suas falas elogiosas a isso. Então a gente vê, né, o quanto infelizmente o brasileiro, boa parte dos brasileiros ainda são ingênuos, né? Às vezes eles veem um jornalista, uma pessoa, um apresentador, né,
e eles acham que aquela pessoa ela está falando aquilo porque realmente ela está avaliando sobre uma perspectiva técnica, sobre o seu conhecimento. Eles demonstram, né? Às vezes falam de uma forma como se fosse uma questão técnica, o seu conhecimento sobre a questão, e eles elogiam de uma forma assim absurda, né? A reforma da Previdência, dizendo que ela é boa para o Brasil e tudo mais, quando na verdade o real objetivo dessas pessoas e dessas emissoras, né, é o seu ganho financeiro, né? Porque elas são empresas. E uma empresa, o objetivo de uma empresa principal é a obtenção de lucro. Infelizmente as pessoas não entendem isso. Elas acham que um programa desses, principalmente de cunho jornalístico, né? Ou mesmo como o do Ratinho e tal, mesmo não sendo um programa jornalístico, ele traz questões relativas à política. O Ratinho está sempre falando alguma questão sobre isso. As pessoas acham que ele faz isso por uma questão técnica, ou mesmo porque ele acredita naquilo. Não é verdade, né? O que existe por trás daquilo é um interesse econômico, financeiro, como existe em qualquer empresa. Essas empresas elas fazem propaganda, é uma propaganda política, né? Para deixar bem claro. Ou seja, eles recebem para poder fazer uma propaganda, como fazem propaganda de um produto qualquer, né? Quando eles colocam lá um produto, apresentam, o que eles estão fazendo é uma propaganda porque eles estão recebendo dinheiro para aquilo. A mesma coisa é isso. Então, é importante deixar bem claro que houve sim, nesses casos, uma irregularidade, porque os critérios foram critérios políticos. O repasse foi dado ali, valores gigantescos, aos programas e aos apresentadores que são favoráveis ao governo Bolsonaro. São apoiadores, principalmente no caso do Ratinho, que ele tem um apoio explícito ao Bolsonaro, às medidas do Bolsonaro e por aí vai, né? Então, é o principal propagandista, um dos principais propagandistas dentro dos meios de comunicação do bolsonarismo. Isso é uma coisa bem clara que eu já falei aqui há bastante tempo, né? Então, no SBT, o principal programa os principais que receberam foi da Eliana, né, 269 mil, por um testemunhal, né, falando sobre a reforma da Previdência, elogiando e tal. E no programa Operação Mesquita, né, que é apresentado pelo Otávio Mesquita, que é uma pessoa também que se declarou bolsonarista. Não sei se vocês viram, mas o Otávio Mesquita, ele é um bolsonarista, se declarou assim, e está aí, ó, por 3 declarações apenas, o cara ganhou 218 mil reais, né? Olha aí o tanto de dinheiro que o cara ganha para elogiar essas medidas do governo. E quando eles fazem esses elogios, quando eles falam sobre isso, né, o pior de tudo é que eles dizem ali que é o melhor para o Brasil, que é o melhor para o povo brasileiro, quando é uma total mentira, né? Tanto é mentira nesse sentido de não ser verdade, como deles próprios não estarem acreditando naquilo que dizem. Eles sabem que aquilo é mentira, eles têm consciência de que aquilo não é verdade. Não é uma questão deles não saberem que é, como certas pessoas falaram, né? Inclusive, eles têm consciência assim disso, e eles têm um interesse econômico, financeiro sobre isso, né? Então, está aí, vai ser, né, investigado esse caso, né? Estão pedindo uma investigação, né, porque ferem ali alguns princípios, principalmente por essa questão dos critérios políticos serem colocados acima dos critérios técnicos, que é o que deveria ser visto, né? São critérios técnicos que estabelecem determinados valores ali específicos, de acordo com, né, esses critérios técnicos que eles têm, de audiência, por exemplo, entre outros. Não foi respeitado isso, né? Além do mais, fere o princípio da impessoalidade, né, da administração pública. Então, eles colocam ali, na verdade, uma propaganda para o governo, para o Bolsonaro e tal, para essas figuras, né? Somente a gente viu aqui no caso do Ratinho, né? Então, gente, eu espero realmente, não sei se isso vai acontecer, acho bem improvável, né? Tendo em vista que mexe aí com essas grandes emissoras, SBT, Record, né? E a Band, e pessoas como Ratinho, Eliana e por aí vai. Se isso realmente vai para frente, né?
Mas é sempre importante, eu acho que o mais importante disso é que as pessoas tomem ciência disso, se conscientizem disso, não fiquem acreditando demasiadamente nessa mídia, né? Principalmente, olha, nessa mídia aí tradicional, né? Nessa grande mídia aí, esses programas, essas emissoras, principalmente, né? SBT, Record e Band, que eu já falo aqui há bastante tempo que estão servindo simplesmente como propaganda do governo. Praticamente toda a sua programação está voltada para isso, devido, evidentemente, o repasse do governo para essas emissoras ter crescido muito, ser altíssimo. Então, o que está acontecendo é que ele está comprando essas emissoras, né? Comprando nesse sentido. Então, comprando o apoio dessas emissoras, para ficar bem claro. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.